Olá, mais um Pod Mãe. Estamos aqui com Gabi Cardoso. Oi, gente. Roberta Santo. Olá. E vamos falar sobre educação financeira para criança. E a gente vai entender tudo, como fazer, quando começar e como ensinar a educação financeira para os nossos filhos. É isso aí, obrigada pelo convite, é um prazer aqui falar sobre um tema tão importante que eu acredito que eu aplico no meu dia a dia aí na maternidade. E por que você é da área financeira mesmo, Rita? Sim, eu trabalhei 17 anos no mundo corporativo, né? 10 anos na área de finanças e aí veio a maternidade. E eu realmente não consegui. Desespero. Eu não consegui conciliar mais. O trabalho com a maternidade. Sim, foi bem difícil esse momento. Foi um período aí de um ano e meio a 2 anos, muito difíceis, assim, de você... É um momento que você precisa ter muita previsibilidade, né, principalmente financeira, tendo um filho. Mas eu não estava me sentindo mais realizada na profissão, por uma questão até da demanda do trabalho, e não consegui conciliar com o meu filho. E da demanda da maternidade, que não unia, as coisas. Exatamente, acho que muita mãe se identifica com isso, né? E acaba fazendo uma transição de carreira, que foi o que eu fiz. Sim. E quanto tempo tem o perfil? Até fala um pouquinho qual que é o perfil. Tá. O perfil é o @coisarica.financas, porque eu acho que acabou sendo uma coisa muito pessoal, né? Eu chamo meu filho de Coisa Rica. E aí eu acho que tem toda uma questão até das finanças, né? Riqueza, rica, enfim. Eu quis trazer esse lado muito mais pessoal do tema, para tirar um pouco esse estereótipo de finanças, dinheiro difícil, né? Ainda mais para crianças. Mas só pegando o gancho aí da minha transição de carreira, como eu sempre trabalhei, sempre não, mas 10 anos da minha vida, de 17 no mundo corporativo foram em finanças, então eu tinha esse conhecimento técnico. E uma coisa que eu percebi é que a minha transição de carreira foi possível por conta de planejamento. Então eu fiz uma reserva para fazer uma transição. Né? Então, por isso que demorou até um tempinho, né? Eu precisei me organizar, mostrar cenários para o meu marido. Falei, esse é o plano A, esse é o plano B. Pode ser que dê certo, pode ser que dê errado. Pode ser que não. Como é que você... E aí, você está comigo nessa? Vamos junto, vamos encarar? Mas ele percebeu que eu realmente estava numa situação emocional muito difícil, que ele falou, mesmo que o plano A ou B não dê certo, vamos encarar, porque você precisa estar bem também, né? Então, eu acho que esse alinhamento da família é muito importante. E aí eu fiz a transição e comecei a trabalhar com planejamento financeiro pessoal. Então, eu deixei o CNPJ e fui para a CPF, né? Vamos dizer assim. Sim. Olha, que legal. E aí eu comecei a ver que as pessoas se planejando, elas conseguem realizar coisas. Né? Como eu realizei uma transição de carreira que para mim foi muito importante na época. E aí, o Coisa Rica foi uma coisa muito natural, porque meu filho foi crescendo e eu fui aplicando os conceitos que eu já tinha conhecimento com ele. E foi no teste mesmo, erros e acertos, né? Porque algumas coisas ele respondeu muito bem, outras não. E aí eu falei, nossa, eu estou ensinando uma coisa para ele que hoje eu vejo os adultos tendo muita dificuldade. Então, se ele tivesse acesso com 5, 6 anos... e isso gradativamente for aperfeiçoando, eu tenho certeza que ele vai se tornar um adulto muito mais tranquilo com relação às decisões dele. É, de novo, a questão de educar, né? aqui, né? Que a gente traz bastante isso aqui no Pod Mãe, né? Educa por causa da birra, educa pra namorar, educa pra estudar, né? Exatamente. Provas, etc. E a educação financeira tá dentro do cenário da educação. Total. Nossa, eu acho, você inclusive, que formar deveria adultos. ser tipo uma matéria Eu também acho. na escola, sabe? Eu também acho. Na verdade, agora foi Gente, aprovado. isso é muito importante, é muito. Porque é isso que você falou. De repente, você, além de aprender, você toma decisões mais assertivas e se torna um adulto menos compulsivo, é isso? Total. Super. E mais feliz com as decisões também, né? Mas essa questão de saber esperar. Nós somos imediatistas por natureza, né? Nós somos, é do ser humano isso. Então, e isso é uma habilidade emocional. O dinheiro está muito ligado às emoções. Sim. Então, se eu estou triste, eu gasto. Se eu estou muito feliz, eu gasto. Mas você tem condições de gastar naquele momento? Talvez sim, talvez não. O errado não é gastar, mas as consequências disso. E a gente tem que ter certeza disso, né? A gente tem que ter clareza disso. Então, quando você tem essa habilidade emocional de saber esperar ou de saber escolher, você consegue tomar decisões muito mais certeiras para a sua vida e muito mais alinhadas com aquilo que você quer.
Porque também tem isso, né? A gente quer pertencer a um grupo, a gente quer fazer parte de algo. Então é muito abrangente, assim. A educação financeira não é dinheiro, né? Eu falo que principalmente na infância são as emoções que a gente está trazendo para a criança. E até levando que a gente veio, até estava conversando aqui com a Rita um pouquinho antes de começar o podcast, de que foi aprovado agora, a partir da quarta série, a matéria sobre educação financeira. Nossa, arrasou. Que é acima de 8 anos. Porém, se falam que o certo seria ensinar a criança a lidar com as emoções e com o dinheiro até os 7. Seria o mais indicado. Mas eu acho que já é um avanço. Nossa. Sim. Eu acho que já é um avanço importante. Antes começar do que não começar, né? Exatamente. Total. E aí até a questão da transição mesmo dos próprios profissionais terem a capacidade de também ensinar algo que muitas vezes eles também não têm essa habilidade, né? E que não é fácil, é uma habilidade complexa de se adquirir, né? E aí eu queria entender contigo, quando você começou, como que você começou com seu filho? Qual é o nome dele? Eduardo, Dudu. E como que você com coisa rica? Coisa rica, Como que exato. E as começou? dicas, né? Tipo, o que fazer aí pras mães, né? Não, O que as mães legal. devem fazer aí pros seus filhos? Legal. Só complementando o que você disse, né? Realmente entrou na grade da BNCC, né? A educação financeira nas escolas, mas ela é uma matéria transversal. O que isso quer dizer? Ela não é uma matéria assim, educação financeira. Ela entra dentro da matemática, ela entra dentro do português, ela entra dentro da história. Interessante, não sabia. E aí foi o que você falou, né? O grande desafio são os professores estarem aptos a educar, né, uma criança financeiramente, sendo que muitas vezes ela também não teve essa educação. Sim, muitos. Né? Muitos, né? Essa é a realidade de muitos brasileiros. Eu não tive educação financeira, eu Sim. aprendi com a vida, né? Então, e por esse motivo, eu sei a importância de ensinar meu filho de pequeno. E tem um outro ponto, né? A dificuldade também de trazer esse assunto para dentro de casa e os pais discutirem um tema, uma matéria sobre educação financeira. Não, porque dinheiro é um assunto proibido de ser falado. É um tabu, né? Tipo assim, eu não posso falar quanto eu ganho, eu não posso... Se a criança fala, ai, quanto que você... os pais já brigam. Então, né, é um assunto, tanto quanto o dinheiro é complexo, quanto o sexo. Eu acho que são dois assuntos bem complexos de serem tratados entre as famílias, entre as pessoas. Total. É um assunto que ainda... Tem pesquisas que mostram, né? O brasileiro, 97%... Tem uma pesquisa do Datafolha com o Itaú Unibanco, ela é recente, dizendo que 97% dos brasileiros têm dificuldade de lidar com o seu próprio dinheiro e associam dinheiro a algo difícil. Tem algumas palavras, difícil, chato, perigoso. Então, assim, se a família tem essa crença sobre dinheiro... Vai passar isso pros filhos também. Naturalmente. Mas respondendo, né, a sua pergunta de como aplicar. Foi assim, eu comecei com meu filho mostrando que é dinheiro, né? Uma coisa simples. Filho, isso aqui é dinheiro, isso aqui é uma moeda. Sim. Fui mostrando para ele e fui explicando, fazendo essa correlação. Quando a gente ia num mercado, por exemplo, e dizia, esse papel que eu te mostrei, eu comprei com arroz ou a bala que você me pediu. Então, para ele ver que existe essa relação de troca, né? E que é importante cuidar também do dinheiro. Então, é legal você mostrar para a criança um dinheiro físico e ainda aproveitar que existe dinheiro físico, apesar de estar mais escasso, né? Todo mundo no Pix. Exatamente. Só Pix. Só Pix, exatamente. Ou a criança que fala assim, mamãe, passa aquele negócio de plástico preto, né? O cartão de crédito. Mas eu comecei a mostrar para ele e até mostrando que precisa cuidar. Não pode dobrar e fazer um aviãozinho, não pode molhar, não pode riscar, né? Para ele entendendo que existe um valor para aquilo. Então eu fui mostrando de forma bem tranquila o que era o dinheiro, levava ele no supermercado comigo, mostrava como fazer essa troca e tal. Aos pouquinhos eu falei, bom, eu vou começar a dar o dinheiro para ele, explicar que ele pode comprar coisas também com esse dinheiro, coisas que ele queira. Comecei com 4 anos, fiz um teste e não deu certo, né? Era muito pequeno. Não entendeu? Tipo, legal. E não sabe também troco, nada, né? Nada. Você perde um pouco, até na questão matemática ainda. Total. O meu filho, até hoje, com 6 anos, ele tem dificuldade de entender o que é o troco, tudo mais. Então, realmente, eles ainda estão naquela fase do concreto. Eles não têm essa abstração né? Eles têm essa dificuldade. E muito legal você trazer isso, porque é importante a gente também mostrar as fases de desenvolvimento de uma criança.
Pra gente respeitar isso, né? Não queira falar de juros com uma criança de 4, 5 anos. Sim. Não vai entender. Nadinha. Exatamente. Então, eu trago muito de uma forma lúdica, né? Pensando nessa idade, nessa primeira infância. Então, com 4 anos, não rolou. Na realidade, assim, ele achava interessante, ele colocava lá no cofrinho dele, que na realidade, no meu caso, é um baleiro, que eu tinha em casa, e falei, é transparente, é importante ser transparente, né? Isso é um ponto importante. Então, eu acho, aliás, vamos ressaltar isso aqui, gente. Vamos. Vamos deixar isso bem claro. Eu adoro cofrinho, juro. Eu adoro, eu tenho também. Eu adoro, acho incrível. Aliás, a minha mais nova tem um cofrinho que é a coisa mais linda do mundo. Ele é um gato preto com olho azul, é a coisa mais linda do mundo, mas ele é um gato preto. Você não tem ideia do que tem lá dentro. Exato. Então, assim, acho complexo, porque ela tem que tirar a cabeça e toda hora você fica contando. E é cansativo pra criança toda hora contar. Sim. Então perde a essência, perde o propósito. Eu sou a favor de tudo que é cofrinho ser transparente. Legal que você percebeu isso. Porque perde a necessidade, né? Ela não A quer. lógica, né? Ela acha bonito o gato preto, mas ela não acha ficar tirando a cabeça e ficar contando. Exato. É. Não, Cansa, né? Cansa. Então tá cheio o cofrinho. não, Tá cheio, não tá mexe, né? Chega, ela não mexe. Não, mas o legal do transparente, e aí pode ser, às vezes, um pote que você tem em casa, nada muito... Às vezes você dá um pote transparente simples e a criança personaliza, né? Até gosta mais e tal. No meu caso, era um baleiro que eu tinha em casa, de formato de um carrinho, até achei... Falei, nossa, ele vai curtir. E o porquê disso? Porque ele vê o dinheiro entrando e o dinheiro saindo, né? Então, isso é muito, muito interessante. É nesses pontos que a criança vai pegando. Não é a questão de saber somar 1 mais 1. Eu não estou interessada nisso. É volume, né, ainda. Volume. Mesmo porque, se você falar, você prefere 2 notas de 2 e uma de 10, ele vai preferir as 2 de 2, porque é quantidade. Mais, Sim. exatamente. É mais, exatamente. Então, foi interessante ele percebendo isso, né? Que o dinheiro ia entrando e o dinheiro ia saindo. Mas com 4 anos ainda não rolou, ele não estava entendendo muito. Dei uma segurada. Continuei levando ele no mercado, continuei fazendo combinados. Se ia numa loja de brinquedos, às vezes, para comprar um presente para um amiguinho ou para um primo, e não ia ser para ele, eu avisava. Sim. Não chegava lá na hora e falava, hoje não é para você. Aí é sacanagem também com a criança. Eu sempre avisei antes também. A gente vai em tal lugar e não vamos comprar nada pra você. Combinados. Não vamos, porque assim, não dá pra toda hora você ter que comprar alguma coisa pra criança. Mas também é normal a criança entrar numa loja de brinquedo ou numa roupa, né? Ou em qualquer loja, enfim, que tenha do tamanho ou que ela goste, ela querer pra ela. Eu acho normal. Total, lógico. Só que ela também tem que entender que não é pra ela. O presente não é dela, o tempo não é dela. Exatamente, perfeito. Então, fazer combinados é uma forma de você educar financeiramente. Você dar previsibilidade, a criança precisa ter isso. Previsibilidade, ela saber o que ela vai esperar quando chegar lá. E mesmo assim, ela ainda pode te pedir. Não estou dizendo que ela não vai pedir. Ela vai pedir. Né? Mas você fez um combinado e você relembra Você isso. explica, exato. Exatamente. Então, você está criando aí, você está trabalhando as expectativas da criança, previsibilidade, até uma certa frustração. Também. Porque ela vai ver lá um monte de coisa e para ela realmente não vai rolar dessa vez. E tudo isso você está trazendo questões emocionais para ela lidar com o dinheiro lá na frente. Que a gente vai se frustrar, a gente vai ter que escolher, a gente vai ter que esperar muitas vezes. Então, tá vendo? É numa ida num shopping, onde você combinou antes com a criança, você pode ter certeza que você está ensinando coisas importantes e aí, sobre a assim, educação a gente está falando de financeira. criança menor, né? Quando vai ficando mais velho, em geral os pais dão uma mesada e tal. Hoje tudo é muito cartão, né? A minha mais velha vai fazer 11 anos, enfim, já tem praticamente 11. Ela tem um cartão de débito, né? E então eu coloco todo mês um dinheiro para ela e ela sabe que é aquele dinheiro que ela tem para gastar por mês. Eu moro num condomínio grande, então assim, tem supermercado dentro do condomínio, tem feira, enfim, e ela tem autonomia para comprar o que ela quer. Só que ela sabe que aquilo, se ela gastar, ela não vai ter mais. Então, por exemplo, ela vai na feira e, enfim, o refrigerante na feira é um valor, ela sobe e vai no supermercado que é outro valor. Aí eu falei pra ela outro dia, que eu olho o extrato, por que você comprou pastel na feira e subiu pra comprar lá, no caso o condomínio é o Irotinha, né? A gente chama de Irotinha aqui. Aí ela falou, porque o refrigerante na feira é R$7 e no Irota é R$3,50. Olha que inteligente. Falei, parabéns, filha. E eu não vou gastar todo o meu Ela dinheiro. economizou. Legal. Aí ela falou, mãe, eu quero ir no açaí. Bom, pra ir no açaí, você vai no açaí, mas aí não vai na feira. Não Sim. sei. Sim. Você tem que fazer escolha. O dinheiro é seu, tá lá. Perfeito. Acabou.
E aí ela faz escolhas. Então, assim, às vezes ela... E ela junta dinheiro também? Ela junta. Aí, às vezes, ela fala assim, eu quero ir no shopping comprar tal coisa. Eu falei, pô, a mamãe não tem dinheiro, então tá bom. Então eu vou segurar 2 meses. Sim. Que aí eu vou ter o dinheiro pra comprar. Tudo bem? Tudo bem, comida em casa tem. Você não precisa ir na feira. Sim. Você não precisa ir na Claro. açaí. Você não tem. Perfeito, é isso. A gente fala que conforme a criança vai crescendo, você pode distribuir o dinheiro em potes, né? Isso. Claro que hoje em dia, às vezes você está num aplicativo, fica mais difícil, mas eles estão até se preocupando um pouco com isso da criança criar mini projetos dentro de alguns aplicativos para ela ir designando o dinheirinho dela para alguma coisa. Então é legal às vezes a criança ter aquele dinheiro do imediatismo. Então, quero comprar o sorvete, o refrigerante, mas ela saber que ela está guardando também para daqui 2 meses comprar um brinquedo específico que ela queira. Então ela vai conseguindo trabalhar essa questão do equilíbrio, de guardar para algo um pouco mais distante, mas também usar ali no dia a dia com o que ela queira, enfim. E aí é isso que você falou. Vai ter momentos em que ela vai ter que fazer escolhas, do tipo, putz, será que eu gasto esse dinheiro aqui com refrigerante ou eu guardo esse dinheiro para aquilo que eu quero? Excelente isso, porque mostra para a criança que ela não vai ter tudo ali na hora que ela quer. Não é assim, estelar, né? Fácil, Não é assim. Ela queria Não é comprar assim um na celular vida. X, ela guardou o dinheiro 2 anos e comprou. Ai, Ainda maravilhoso. falta um dinheiro, ela perguntou se eu podia repor. Eu falei, pode, mas a hora que você receber, que ela acaba ganhando dinheiro do vô, tal, Perfeito. de aniversário, dia das crianças e tal. Ela ganha dinheiro, eu falei, só que a hora que você receber é meu. Não, tudo bem. Aconteceu Ótimo. até agora, esse final de semana. Ela recebeu, eu falei, bom, o seu dinheiro é meu. O dinheiro da Betina é da Betina, ok, ela não tá me devendo, mas você tá. Ela, tudo bem. Planilhas. Combinados. Tá tudo bem. Planilhas. E tá você tudo bem. comentou Muito legal. Gosto. que com 4 anos não rolou. Não rolou. E aí, como que você começou e começou a funcionar com ele? Legal. Aí eu falei, bom, vamos tentar. Aí fez 5 anos, vamos tentar de novo. É. Você vai, eu falo assim, são erros e exato. Você vai vendo Erros o e amadurecimento da criança. acertos. Total. E a criança, as crianças são únicas, né? Cada uma responde de uma forma, então por isso respeito. Então, de repente, meu filho com 5 também não ia responder, então eu ia esperar mais um tempo e tá tudo certo. Não tô com pressa, né? O importante é ele vivenciando tudo isso. Mas com 5 ele começou a perceber um pouco mais. E eu usei algumas ferramentas simples, estudando mesmo sobre maternidade, sobre como a criança se desenvolve, eles têm muita dificuldade com o tempo, né? Um dia, um mês e um ano é praticamente a mesma coisa para eles, né? Então, essa questão de tempo para uma criança, falando assim, você vai esperar 3 semanas para comprar alguma coisa, 1 mês, 2 meses, para a idade dele ainda é difícil. E aí eu usei calendário. Então, ele fazia um X todo dia, Olha que legal. marcando. E o calendário, assim, ele começou a ter percepção de tempo. Então, ele sabia quantos X ele precisava marcar para o tempo que ele precisava esperar Sim, pra ter aquilo. para ter aquilo. E de quebra ainda aprendeu mês, semana, estação do ano. Sim. E foi uma coisa muito natural, não foi eu que forcei. Ele pegou aquela ferramenta e começou a desenvolver. E eu só falei, bom, eu vou tentar o calendário com ele. Porque falar para ele, filho, você vai esperar 3 semanadas... Nossa. Não fica muito... É o quê? Daqui 3 minutos, mamãe? E agora? fica Já tá- muito longe, né, da realidade deles. Exatamente. E essa idade você faz a semanada ao invés da mesada. Faço. É recomendado. Para até uns Tá. 10 anos, semanada. Porque uma criança... É aquilo que eu comentei. Para uma criança esperar 1 mês inteiro para receber o dinheiro, às vezes ou ela esquece, né? Você tem que estar toda hora ali relembrando a criança, ou para ela é muito difícil, é muito penoso, né? Eu dou uma vez por mês e ainda coloco no cartão ainda. E É. elas sabem que é dia 25, então... Mas está funcionando? Eu não, acho que É claro que assim, isso. eu peço algumas coisas minhas no meio do caminho. Por exemplo, semana passada eu falei, Pietra, na hora que você chegar da escola, desce e compra queijo ralado pra mim no Irota que não tem. Ela nem fala mais nada, ela sabe que aquele dinheiro é meu, eu vou repor. Legal. Ela também já tem essa noção, entendeu? Não, perfeito. Se ela olhar o extrato dela... E a Betina? A Betina, eu acabo não fazendo essa troca, entendeu? Ainda com ela. Tipo, de usar o dinheiro dela. Porque se eu usar, ela vai falar que... ela vai porque ficar ela meio ainda não assustada. consegue, Ela vai às falar, vezes. você tá roubando meu dinheiro. Assim, ela vai ficar um pouco assustada. A Pietra não, ela sabe que se eu pegar pra comprar alguma coisa pra mim, eu pedir pra ela, ela vai passar no cartão dela e eu vou repor e tudo bem, assim. Ela a já idade, entende né? o equilíbrio. É a questão da idade, né? Mas aí eu acho que é a Exato. idade. Eu acho que assim, né? Eu só tenho o Dudu. Então eu acredito que irmãos o mais novo acaba por osmose, vamos dizer assim, ele pega, né, as coisas, né? Então sua filha menor recebe mesada também, pelo que eu tô entendendo. Ela recebe mesada também, Aí ela vai na feira e compra. Mas assim, ela é um pouco mais mão de vaca. Então eu falo assim, compra pra mamãe.
Tipo, né? Sei lá, compra uma pizza pra mamãe, compra um hambúrguer pra mamãe. Não. É meu. Não, porque vai acabar o meu dinheiro. Sim. Mas se tá funcionando, eu acho que é essa percepção. E é uma coisa que eu falo, né? Os pais precisam estar comprometidos. Só dar o dinheiro, você não tá educando financeiramente seu filho. É preferível você tem que ensinar onde vai gastar e por que vai gastar, e acompanhar. Né? Porque e aí acompanhar. você pode, por exemplo, se a sua filha tivesse demonstrado para você uma certa ansiedade, porque tem que esperar 30 dias, talvez a semanada faria mais sentido, tá. entende? Sim. Agora, Sim. ela já tá Não. adaptada, tá indo, vai, né? Segue o jogo. E aí uma coisa também que eu percebi foi isso, né? Do calendário. Então, pro meu filho ajudou bastante. E agora eu tô com o álbum de figurinhas, né? Sim. Pegando aí um tema Atual, né? atual, exatamente. E aí ele recebe a semanada e ele recebe R$10 hoje, né? Por semana. E aí ele falou... E aí ele quer já gastar com o álbum de figurinhas. Aí eu falei, caramba, eu já dou, ele já tá gastando, né? Como é que eu mostro para ele que é importante ele esperar? E aí eu fiz um combinado com ele. Eu falei, filho, ó, se você com os R$10, você compra 2 pacotinhos hoje numa banca. Se você esperar 2 semanas, você compra 5. E aí, como você esperou, eu te dou mais 5. Então, assim, se você comprar toda semana, você vai ter 2 por semana. Se você esperar 2 semanas, você vai ganhar 10 pacotinhos. Aí ele, quanto tem no pacotinho? Aí eu falei, você vai receber 50 figurinhas. Ah, mamãe, eu vou esperar. Aí, ó. Mas é a lei dos juros, né? De alguma forma, eu estou ensinando para ele, né? Sim. As recompensas de esperar. Então, foi a forma que eu achei dele... Boa, e é um tema que é importante para eles, porque eles estão uma neura, né, com a figurinha. Nossa, super. E eu fiquei super assustada né? esses dias de que a moda agora é completar em 24 horas, um negócio assim. Sei lá, tem gente colocando no YouTube... já completou o 3º álbum de figurinha. Eu falei, mas gente... mas aí é... Que loucura. Não, mas as pessoas... Aí você vai ver milhões de views. Então, assim, as crianças, de certa forma, são incentivadas a isso. É um então, se a gente... consumismo Aí é o influenciadas, consumismo, né? Aí já é o exagero, né? É um exagero, mas você vê que é muita gente visualizando Sim. isso. Muito. Uma coisa que até a gente conversando, né? Uma das coisas que é indicada até é qual é o valor, assim, que você... Isso é importante. que você sugere que seja dado. Não, legal. Quando eu comecei, meu filho tinha 5 anos, eu dei R$4 para ele por semana. Ou seja, ele recebia R$16 no mês. Porque o que ele queria comprar era um carrinho de Hot Wheels que vale R$13. Então, se ele esperasse um mês, ele conseguia comprar o carrinho. Legal. Tá dentro de é legal você entender o que a criança quer para você dar um dinheiro que seja suficiente para ele conseguir comprar num curto espaço de tempo, mas também que ele não consiga comprar amanhã já. Não, e que seja possível, né? Porque a minha Total. mais nova quer um iPhone 14, não vai ganhar. Nem com a mesada, nem com o ano, nem com o biano, nem com 5 anos. 25 anos. Então vamos lá. O que também é possível. Acho que assim, tem regras, né? Tem limites, claro. A Maria, lógico. eu perguntei pra ela, eu comecei a conversar, Conversou, Rita, e aí ela, eu quero a boneca tal, a boneca tal, a boneca tal. Eu falei, gente, isso daí dá R$1.000. Aí, não, assim, E aí você pode aproveitar, por exemplo, tem limites, cada casa vai ter suas regras. Sim. E uma coisa que eu acho muito interessante são as datas comemorativas. Então, não é proibido os pais darem presente para as crianças, pelo amor de Deus. Mas você dá, às vezes, em datas comemorativas. Então, Natal, por exemplo, aniversário. Então, a criança sabe que naquele momento ali ela vai receber um presente mais especial e tudo mais. E no dia a dia é o dinheiro dela. Né? Então, é legal você pegar, às vezes, datas comemorativas como marcos para a criança você poder presenteá-la também. certo. Nossa, muito legal. E Legal. aí, a quantia, você, por exemplo, você sim. dava R$4 Comecei por dando semana. 4 por semana, R$16, por conta disso, dele Tá, querer... aí cada casa tem o seu filho, o seu parâmetro, né? E a sua necessidade. Exato. Aí é muito individual, né? Tem uma regrinha, né? Para quem, de repente, quer começar e quer ter um parâmetro, que é R$1 por idade. Tá. Existe um parâmetro, né? Vamos dizer assim. Mas aí o que acontece... Mas é R$1 por idade, por Até semana? 10 anos, por semana. Por semana, exato. E aí, no meu caso, eu até dei um pouco mais, porque, na realidade, meu filho tem 5, eu tô dando 10. Então, assim, eu não sigo isso à risca. Porque eu queria justamente começar agora a dar uma... São testes, não sei se ele vai saber responder bem, mas de dar uma separada. Então, Dudu, dos 10 que você ganha, tanto você vai deixar para o seu dia a dia, então você quer comprar um picolé e a mamãe deixou, pode comprar.
E o restante você vai guardar pro carrinho que você quer, ou pra pista de Hot Wheels, enfim. Que ele gosta Que é a lá tal de das comprar. caixinhas, né? A divisão As caixinhas. das caixinhas. A divisão. Que se a gente for pensar na vida adulta, é isso que a É gente isso. deveria trazer. Ter o equilíbrio do dia a dia ali, você, obviamente ter o essencial, que o essencial para cada um é uma coisa. Também. Né? Claro, é individual. lógico. Exato. Mas pensar no futuro também, que um dia ele vai chegar e a conta vai chegar também. É engraçado que a Vai. gente estava conversando com uma E moça. chega rápido, hein? E chega rápido. Chega. Nossa, cara. E ela estava ensinando muito a Cara. filha de que tinha que guardar. E a menina já estava com aquele cofrinho, tipo, há muito tempo. E não tinha mais um propósito. Que é só guardar, né? E Também. aí era Guardar só pra quê, guardar, né? Então, É. e aí, eu não lembro quem que levantou essa questão de que a maior sentimento das pessoas quando vão gastar o dinheiro é de culpa. Então, assim, às vezes você leva anos para guardar aquele dinheiro, porque, sei lá, eu quero fazer tal coisa, você vai lá e gasta todo aquele dinheiro que você guardou, e você fala assim, ai, foi embora. Mas você tinha um propósito daquele dinheiro que você guardou, né? Então, assim, de você realmente curtir as recompensas, né? De você curtir o carrinho que comprou, você curtir as coisas que foram adquiridas, né? Com aquele valor. Total. Sim. Não, e inclusive... Eu sou bem desapegada, assim. Acho que tem que trabalhar, guardar e gastar no que quer. Ponto. É isso, o dinheiro é para isso. É. Né? Senão morre e não tem gaveta, né? Exato. De verdade. Morre e não vai levar. Não, vai nada. eu prezo Acho pelo que tem que equilíbrio. guardar. Exatamente. É equilíbrio. Eu entendo que, né? Enfim, tem Sim. cada um tem uma história, mas tem uma série de obstáculos que você passa. Você tem que ter uma reserva, um caixa, Exatamente. uma série de coisas. Mas, enfim, também só guardar. E aí? Não. Eu vou deixar de ter. Tem que ter um propósito. Né? Exatamente. O meu cunhado, já perguntamos para ele o seguinte: se você ganhasse hoje na Mega Sena, o que te faria feliz? Adivinha a resposta? Guardar. Guardar. Não ia Mentira. comprar nada. Não, nossa. Nossa, Deus não dá asa à cobra. Não né? dá. Misericórdia. Quer ver ele ganhar? E eu mesmo que ia distribuir, não vai. Mas uma coisa que é interessante isso, porque quando eu trabalho no planejamento financeiro de um adulto, eu falo sobre projetos. O que você quer realizar conforme você for juntando dinheiro? E a gente fala justamente de curto, médio e longo prazo, para Sim, você ir sim. realizando. A vida é para realizar, né? E as pessoas têm muita dificuldade, muitas vezes, de pensar no O que quer fazer. efetivamente Não, quer, né? e realizar em vida, né? É muito louco isso, as E pessoas aí não você vê param. muita guardando. gente fazendo as coisas. Ai, comprou a casa que queria, infartou e morreu. Nossa, eu fico muito triste quando eu escuto isso. E eu escuto assim diversas vezes. Ah, fez, comprou uma casa na praia e morreu. Sabe assim? Falei, meu, fez e não conseguiu nem aproveitar. É. Então eu acho que tem que fazer as coisas com um pouco mais de antecedência, na verdade. Eu acho que é buscar alternativas, né? Muitas vezes você vai lá, de repente, a pessoa quer uma casa na praia. Aí se ela tiver que parar para pensar, se ela vai parar a vida dela para construir, né, um patrimônio para comprar uma casa na praia, faz sentido? Na minha opinião, não. Será que não vale a pena, de repente, de tempos em tempos, pegar um Airbnb numa praia e passar a experiência? Viver Sim, a experiência? Né? sim. Porque muitas vezes a pessoa está buscando isso, viver uma experiência. Então é buscar outras Até porque alternativas compra na mais casa sustentáveis, né? Da praia você vai pagar o caseiro. Maria. É, Precisa colocar tudo isso no... na ponta do lápis. Eu conheci um senhor que ele falava, porque eu vou pra minha terra quando eu aposentar, porque ele não sei de que cidade ele era. E aí ele falava isso sempre, não, porque eu vou ser muito feliz quando... Aí ele se aposentou, e aí ele foi assinar a rescisão, né? Ele era porteiro do prédio. Aí ele foi lá, assinou e falou assim, e agora? Agora eu vou, porque 15 dias ele faleceu, gente. então. Nossa. Não, realmente. É complicado. E a educação financeira, pegando as crianças, é você ensinar eles a sonhar também. O que você quer realizar? Hoje é um carrinho, amanhã é uma viagem, daqui a um tempo é estudar fora, não sei. Não, e até entender que para isso vai o tempo. Eu acho que você falou uma coisa que é muito importante. O tempo é sempre difícil a gente lidar com ele, né? Sim. E é lógico, quando a gente é mais velha, a gente já passa, né, uns bocados aí, enfim, você aprende a lidar com o tempo. Mas quando você é mais jovem, você tem dificuldade de lidar com o tempo. É natural, óbvio, criança, jovem, etc. E eu acho que essa geração, e é uma coisa que eu sinto muito, é tudo muito... Já era imediato na nossa época, né? Sim. Na minha época, falando aqui que eu sou mais velha. Na minha época já tinha imediatismo, é do ser humano, ok.
Eu acho que essa geração que é tudo mais imediato por conta da internet, e tudo sim. bem, não tem como você tirar as crianças do celular, você não vai tirar seu filho da internet, esquece. Tem coisas que você não vai conseguir lutar contra, senão você vai, enfim, você vai deixar seu filho completamente desconexo, né, da sociedade que ele vai viver. E isso também traz um imediatismo maior, mais aflorado para Acelerado, né? essa geração. E eles precisam aprender que nada é na hora. Eu acho que das minhas preocupações maternas é a minha maior preocupação. Ensinar que tudo tem seu tempo. E eu trago muito isso para a religião. Assim, eu acabo trazendo isso. Pede para Deus, tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora. Acalma. Não é quando você quer, mas... Que também não vai poder ter tudo. Não vai poder ter tudo nunca na vida. E tá tudo bem. Você não é infeliz por isso, né? E sempre vai ter o mais inteligente, o mais bonito, o mais rico. Sempre vai ter o mais. Sempre. E o menos sempre. também, né? E o menos também, infelizmente. Infelizmente, até porque, né? Enfim, o ideal é que tivesse né, a gente vivesse num país um pouquinho mais estável. Mas, enfim. Mas eu acho que essa questão do tempo, né? Eles entenderem o tempo. E o dinheiro traz muito isso, né? Traz. Exatamente. Porque, efetivamente, você não consegue juntar do dia para noite. Não Até consegue. porque é Não fininho. mesmo. Uma das coisas É. que é muito importante ser trabalhada aqui, que eu vi vocês conversando bastante e tudo mais, é a questão do finito, né? De Sim. que ele tem uma limitação e essa limitação parte da sua escolha. Então, o que eu faço com essa limitação, né? Essa limitação parte do que eu busco para mim. Então, eu acho que o dinheiro também traz essa questão. Eu vejo que a Maria, por exemplo, outro dia ela chegou da casa da amiguinha da priminha dela, e pegou uma boneca. Eu falei para ela, você não pode pegar a boneca dela, você tá lá brincando, você precisa devolver e tal. Ela falou, mas essa eu não tenho. Eu falei, você não vai ter todas. Você nunca vai conseguir ter todas as bonecas ou todos os brinquedos. Você tem que saber o que é seu e o que é dela. Sim. Né? Então, e o fato realmente da internet, eu vejo o YouTube, por exemplo, que antes a gente esperava na hora do almoço para assistir o Chaves, hoje, tipo, você assiste qualquer hora, qualquer Então, minuto. isso também é verdade. Você assiste o que você quer na hora que você quer, É. você para na hora que você quer. Você dá pause, você volta. Então, eu acho que... por exemplo, eu tenho um hábito muito grande de comprar muitas coisas por delivery, por aplicativo. E aí, quando ela fala assim, mamãe, eu quero tal coisa, eu falo, acabou, já tá tarde. Ela não consegue entender que tá tarde. E aí, a primeira coisa que ela fala pra mim, mamãe, o moço da moto traz. Ele traz, chama o moço da moto. Então, assim, essa questão de entender realmente os dias, a questão do calendário, do dia, do noite, o que dá, o que não dá, quando pode, quando não pode... Eu acho que pode ser uma ferramenta realmente muito interessante para trabalhar com as crianças. Não, me ajudou muito. O calendário foi uma surpresa, assim. Eu despretensiosamente eu coloquei Muito legal. para ensinar para ele quantos X ele precisava marcar para esperar, né? Para que ele conseguisse realizar. E ali ele foi entendendo o que é tempo, de forma muito natural. Ô, Rita, e você ensinou só seu filho ou você ensina mais crianças? Mais mães, né, na verdade? Então, eu comecei com meu filho e aí eu comecei a ver os benefícios disso, né? E aí eu criei o coisarrica.financas, que é um perfil no Entrem lá, Instagram. gente, no Instagram. Entrem lá, me seguem lá, que eu dou dicas diárias, assim. É o meu dia a dia. Então eu mostro o que deu certo, o que não deu certo. Mas assim, se alguém quiser uma consultoria, uma coisa mais personalizada, é só te chamar, aí Sim. você traça um plano. Traça um Por plano. exemplo, eu quero, aí eu te chamo, você vai na minha casa, a gente conversa, bate um papo a médio e longo prazo. Exato. E aí você me ajuda. Boa. Isso, Tá. eu tenho focado também nas famílias, porque Sim. é aquela coisa, né? Tem que trabalhar o todo. Sim. Sim. É aquilo que a gente estava conversando. Existe muito ainda o tabu. Então, e os filhos, eles acabam aprendendo muito mais com o que eles vivenciam do que com o que eles ouvem. Sim. Então, a mesma coisa, legal, tem nas escolas. Mas se na casa não estiver atuando, também vai ficar... Vai adiantar nada. Claro que ajuda, obviamente, a criança vai absorvendo ali. Mas se nós somos referências. Até um determinado tempo, o pai e a mãe, o que eles fazem são lei, né? Sim. E Então- como o pai e a mãe lida com o dinheiro, né? Como que ele lida com as fala. situações. Fala sobre o dinheiro, Por né? exemplo, uma coisa que eu achei bem bacana, porque eu conheci a Rita numa palestra, numa palestra de uma parceira, e aí o assunto era a área financeira. E uma coisa que eu achei muito interessante é não gerar escassez na criança. Sim. Como não gerar escassez? Então, assim, ela precisa realmente entender que eu não vou comprar, não é porque eu não tenho dinheiro, é porque
não é o momento. Sim. Ponto. Não é a prioridade, E aí né? a gente se pega muito. Eu não tenho dinheiro hoje. Aí ela vai sempre pensar que ela não tem condições de ter aquilo. Então é você ficar gerando escassez na cabeça da criança que nem existia. Né? E que vai ser um limitante para ela. Né? Então, como você, como mãe e pai, lida com o seu dinheiro? De uma forma realmente desapegada? É uma forma escassa? E aí, até a Júlia... E questão de comparativos, por exemplo, eu não vou comprar, não vai comprar porque você não tem dinheiro? Não, eu não tenho dinheiro. Não tenho porque eu pago isso de escola, eu pago isso de plano de saúde, aí é questão de prioridade. Sim. A prioridade para mim é pagar uma escola boa, a prioridade para mim é ter um bom plano de saúde, a prioridade é, entendeu? Sim. Então eu não vou te dar isso, porque a minha prioridade é pagar outras coisas. Tudo bem? Não, tudo bem. Eu acho que tudo é como você fala pra criança, Tá. né? Então, por exemplo, hoje... Você falou brava? Eu falo bastante isso. Não vou comprar, não tenho dinheiro. Ah, mas você não tem dinheiro. Você nunca tem dinheiro. Não é questão de não ter, filha. A questão é onde eu invisto em você. O que eu quero de você. Sim. Onde eu gasto dinheiro. Onde a mamãe gasta o dinheiro em você. E aí eu relato Sim. tudo. Sim. Quanto custa, quanto é. Abre a lista, É, sai falando. sai falando. Não, e outra, assim, tudo é a Não, forma pra que ela você entender fala, que eu, né? eu tenho Sim. um gasto, mas que eu Sim. direciono o dinheiro para coisas que eu acho que é mais importante. Por exemplo, estudo. Sim. Por e nunca exemplo, teve uma resposta plano tipo, de mamãe, saúde. mas não é isso que eu quero. não. Não. Por exemplo, a aula de beach tênis que Mas elas pode ter. fazem, a aula de basquete. Então, assim, vocês querem fazer certas coisas que custam. Sim. E isso é importante para a saúde de vocês, isso, entendeu? Não, perfeito. Eu acho que é como Nunca coloca. Nunca teve, não quero. O problema é quando os pais limitam a falar não tenho dinheiro pra isso. E acabou, né? E acabou e chega depois com uma sacolinha de compras em casa. A criança entende isso. Então ela vai falar assim... Entende, muito. Vai falar, poxa, minha mãe falou que não tem dinheiro pra comprar o que eu pedi, mas tá comprando XYZ. Ah, não, aí é sacanagem. Aí é sacanagem. É isso, é a coerência. Bagunça, Ah, né? A sim. cabeça Sim. da criança. Aí não vai comprar pra mim, mas vai... Tá, aí não. E Aí não outra, faz sentido. outras alternativas, do tipo, hoje eu não posso. O que a gente pode fazer, dependendo... Claro, Sim. dependendo da idade de cada criança. O que a gente pode fazer, então, para que você consiga? Ou, daqui X tempo, a mamãe vai conseguir, porque eu vou me organizar, mas hoje não é a prioridade. Ou trazer essa responsabilidade para a criança também. Dependendo da idade, é ensinar a criança a fazer dinheiro. Isso. É o empreendedorismo, né? Sim. Então, a criança tem uma habilidade manual. Então, faça isso e venda para o avô, para o tio. Começa assim, vai na escola Sim. e vende. Faz o dinheiro você. Monta a barraquinha na frente de casa. É isso. Né? aí. Nos Estados as Unidos, né? miçangas. Super comum. Faz, comum faz lá o suco muito. de limão, né? Faz A limonada. feira. Não é uma coisa que vai, exato, prejudicar a criança na Imagina. escola ou prejudicar o desenvolvimento, né? É resolução de problemas, né? E isso a gente ensina muito nos jogos, por exemplo. Então, hoje eu já ensino meu filho se ele tem um problema ali para resolver, como a gente resolve. Numa brincadeira. Lá na frente eu quero isso e não tenho dinheiro, como eu resolvo? Sim. O que eu vou fazer? Vou prestar um serviço dentro do que ele pode prestar, obviamente, para ganhar dinheiro? Pode ser. Eu vendia trabalho de escola. É isso. Eu vendia. perfume do meu pai. Fazia o trabalho e Eu fazia trabalho, vendia. Rita, obrigada. Imagina, eu que É agradeço. sempre ela que aberta. encerra. Só para finalizar, lembrei, não sei se vocês lembram, nós tivemos aqui um podcast com a Carla e ela falou que teve um caso de um aluninho dela que falava assim, eu não vou ganhar presente de Natal, eu não vou ganhar presente. Vocês lembram dessa história? Que eu não vou ganhar presente de Natal. Aí a Carla falou assim, mas por que você não vai ganhar presente de Natal? Porque meu pai tá bebendo todo o dinheiro do meu presente. Ele bebia, e aí a briga na casa era, você tá gastando todo o seu dinheiro em cerveja, você tá gastando todo o seu dinheiro em cerveja. É isso. E aí A criança a associação dele. E Eu tava não vou ter certo. meu presente de E Natal. tava certo. E a criança tava certa. Ele Assim, até poderia ter, né? Mas assim, são expressões que você fala que aquilo vai gerando. Tem que tomar Mas na muito cabeça cuidado. da criança, Muito. ele não ia ter presente de Natal. Tá gastando tudo em Tudo. cerveja. Olha bebida. como eles associam. A mesma forma, como você fala de trabalho. Como você fala da sua relação com o trabalho. Sim. A criança vai associar de forma positiva ou negativa. Sim. Você chega só reclamando, chega Exato. só Tô cansado. cansada e tal. Nossa, isso é trabalhar, né? A criança não pensa, quero trabalhar, não. Nossa, isso eu tenho que fazer para ganhar dinheiro? Meu Deus. Tem que tomar... Realmente você tem que fazer uma relação positiva das coisas com relação ao dinheiro. Obrigada. Eu que agradeço. Foi ótimo. Foi ótimo, meninas, mas assim, É. a gente tem um tempo que Sim. é determinado, tá bom? Entrem no Instagram da Rita, gente. Sim, me sigam lá. Isso, segue Muito lá que ela obrigada, explica tudo pra meninas. vocês. Foi Foi Obrigadão. muito, muito, muito bom. Obrigada a você. É. Obrigada. Beijos. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.